Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alessandra Marques. E no vídeo de hoje, eu venho falar sobre o poder que tem a nossa palavra, a nossa visualização. Além de falar sobre o poder que tem as nossas palavras, eu venho exortar também o cuidado que nós devemos ter quando a gente fala alguma coisa, quando a gente deseja alguma coisa, quando a gente expressa isso em forma de palavras. Essa semana eu estava assistindo um vídeo na rede vizinha e um rapaz que eu sigo, ele falava justamente sobre isso. Ele falava assim, olha, tenha cuidado com o que você expressa através da sua boca, porque nossas palavras não são apenas sons, elas são vibrações. E a palavra de Deus realmente fala que nós, eu já fiz um vídeo sobre isso, a palavra de Deus fala que nós comeremos os frutos da nossa boca, os frutos que sairão da nossa boca. Então, nós devemos ter muito cuidado, sim, com o que nós dizemos no momento, às vezes, de estresse, de raiva. Às vezes, a gente acaba maldizendo a vida, reclamando demais. Ou até no meio da brincadeira mesmo, quando fazemos brincadeiras. Seja de qualquer âmbito, gente, de qualquer área da vida. Seja da vida financeira, seja da vida amorosa, afetiva, seja na vida profissional. Às vezes, mesmo na brincadeira, nas redes vizinhas, por exemplo, tem muitos vídeos engraçados que falam sobre, eu e minha amiga... planejando viagem sem um tostão no bolso, essas coisas que às vezes a gente ri, mas a gente tem que ter muito cuidado do que a gente ri e do que a gente repete, porque a palavra realmente tem poder e isso é bíblico. E isso me fez lembrar, assistindo esse vídeo, me fez refletir mais sobre isso e me fez lembrar que no final de 2024, exatamente no dia 31, no último dia mesmo do ano, eu fiz uma carta pro meu futuro eu, pro eu de Alessandra, né, de 2025. E aí, eu meditando sobre isso, além da carta, eu fiz o quadro dos sonhos. Eu também já falei em algum outro vídeo sobre esse quadro dos sonhos. Eu peguei uma cartolina mesmo e colei na cartolina fotos de coisas que eu desejo pra minha vida, que eu quero alcançar na minha vida. Então, coloquei lá viagens, exemplo, né, viagem, ganhar mais dinheiro... ter um corpo mais saudável, ter um corpo bonito, fazer academia, ajudar pessoas necessitadas, ajudar animais, enfim, coloquei várias coisas. E aí eu lembrei desse quadro dos sonhos e dessa carta que eu fiz, a carta está aqui na minha mão, tá? Eu vou ler pra vocês só um pedacinho dessa carta que eu fiz, que eu escrevi no dia 31/12 de 2024, lá em Salvador, Bahia. Eu estava de férias na casa de uma amiga e nesse último dia do ano eu resolvi fazer essa carta pro meu eu de 2025. E eu comecei assim. Querido eu de 2025, parabéns por ter conseguido realizar muito mais do que você pediu e imaginou, porque o Senhor é bom e nos dá muito mais do que pedimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Eu finalmente estou ganhando muito bem com o trabalho que escolhi. Ganho muito. Minha vida financeira transborda. Consigo viver muito bem, tenho minha casa ou apartamento, e ajudo a minha família, amigos, os mais necessitados e os animais. Quanto mais dou, mais eu tenho. Além disso, meu trabalho entrega muito valor na vida do próximo. Ele me dá condições de viajar sempre que desejo. Tenho saúde física, emocional, psicológica, sou segura, confiante, tenho amor e respeito por mim. Descobri o meu valor, sou muito amada por Deus e tenho acesso às suas riquezas. Eu acordo todos os dias feliz, em paz, sabendo que estou vivendo e cumprindo meu propósito. Feliz por proporcionar aos meus pais e irmãos condições melhores para viverem. Sou muito grata a Deus por me permitir viver tudo isso, aprendendo e entregando valor ao mundo. Sou muito grata pelas pessoas que estão comigo, os meus pais, e etc e tal. Então, assim, esse só foi um pedacinho da carta que eu fiz, tá? Não vou ler toda, tem algumas coisas que são muito pessoais. Mas não é que eu já realizei tudo que está aqui. Mas quando eu parei para ler essa carta, no final do ano de 2024, eu não tinha nada disso aqui. Não, claro, minha família, graças a Deus, saúde, né? À medida possível, que ali aparece uma gripe, você precisa fazer um exame, dar alguma coisa, você precisa tomar algum remédio, enfim. Mas graças a Deus, nada muito grave. E aí, quando eu fiz essa carta, eu lembro que, já contei em outros vídeos também, que no mês de novembro eu estava sem recursos, mas estava terminando o ano sem recursos financeiros. Eu não sabia como é que eu ia pagar as minhas contas no mês de dezembro, de janeiro. E aí eu tinha pedido a Deus em oração uma oportunidade, que Ele abrisse uma porta
para que eu pudesse honrar com meus compromissos financeiros, pelo menos até fevereiro, que ele me desse, ainda que fosse um trabalho provisório até o mês de fevereiro, isso em novembro. No mesmo dia da minha oração, eu recebi uma ligação de uma proposta de emprego. E graças a Deus deu certo e eu estou até hoje nesse trabalho. E quando começou o ano de 2025, esse ano, em fevereiro, eu fui conseguindo outras formas de renda. Além desse trabalho, foram aparecendo outras oportunidades de trabalho que eu consegui conciliar. E graças a Deus até hoje estou conseguindo conciliar e as coisas estão caminhando. Então assim, eu não fazia ideia que eu ia conseguir esses trabalhos, eu não fazia ideia que essas outras formas de renda ia aparecer, mas eu coloquei tudo no papel. Ainda que não tivesse acontecido, eu já tinha expressado o meu desejo no papel. Eu leio, vez ou outra, eu leio essa carta, leio com intenção. E eu acho interessante que eu coloco aqui a gratidão. É muito importante a gente ter gratidão na vida e já agradecer aquilo que a gente nem recebeu como não tivesse recebido. A palavra de Deus também diz isso. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, se você agradece como se já tivesse alcançado aquilo. Se for da vontade do Senhor, você vai alcançar. Em outras palavras, nos outros evangelhos, Jesus também fala: qual filho que pede pão ao pai e o pai vai dar pedra? Qual filho pede peixe, ele vai dar serpente? Se vós que sois maus sabe dar coisas boas aos seus filhos, que sais eu, né, que sou Deus. E também ele vai dizendo assim, tem uma parábola que ele fala assim: se um amigo bate na tua porta na madrugada, pedindo, me dá um pão aí que chegou visita na minha casa, você vai acabar atendendo essa pessoa, não porque você é amigo dela, mas pela insistência da pessoa, você vai levantando e a pessoa vai conseguir aquilo que ela quer. Enfim, eu só sei que ao reler essa carta, eu percebi que muitas coisas aqui já aconteceram. Muitas coisas que já aconteceram que eu não tinha lá nesse dia 31/12, eu não tinha nada do que eu coloquei aqui quase nada do que eu coloquei aqui nessa carta eu tinha. Apenas esse emprego que eu pedi a Deus já estava certo. Mas as outras oportunidades de renda eu ainda não tinha. Algumas coisas eu fui conquistando e estou num processo de conquista. Por isso também que eu não posso falar, porque a gente só pode falar quando algo dá certo. Mas algumas coisas também já estão sendo encaminhadas, algumas coisas já estão caminhando. E eu fiquei pensando, nossa, como isso é verdadeiro, como a nossa palavra tem poder, quando a gente expressa algo que a gente deseja, tem poder. Então, muito cuidado com o que você diz, com o que você fala. Acredite nos seus sonhos. Claro que eu coloquei isso aqui, mas não é que eu fiquei de braços cruzados e tudo caiu do céu, não. Tem coisas que realmente foi providência divina. Porque às vezes nós fazemos coisas, a gente busca, a gente tenta, e às vezes a gente não consegue. Por mais que tentemos, não conseguimos com nossas próprias forças. E aí entra a misericórdia de Deus, entra a providência divina, entra a permissão do Senhor. Mas tem coisas que nós também vamos precisar dar aos nossos passos. Aquela questão, né? Eu quero ganhar na Mega Sena, mas você pelo menos jogou, você tá fazendo a sua parte. Então não é que nada também vai cair do céu sem esforço. Tem que ter esforço, tem que ter planejamento. Coloquei no papel, ok, coloquei no papel. Mas o que é que eu posso fazer? O que me cabe fazer para que essas coisas se realizem em minha vida de acordo com a vontade do Senhor? Então, é escrever, é desejar, é agradecer como já tivesse nas suas mãos, mas é pensar também, tá, coloquei isso, eu quero isso. E o que eu preciso fazer para alcançar isso? O que me cabe fazer? Eu estou disposta a pagar o preço daquilo que eu quero, porque eu vou precisar dedicar tempo, eu vou precisar dedicar energia, eu vou precisar fazer algumas renúncias, vou precisar aguentar algumas coisas, alguns processos, né? Todo mundo fala de processo, mas é a verdade. Será que eu estou disposta a fazer isso? Porque todo mundo quer. Nós queremos muitas coisas, mas estamos dispostos a buscar essas coisas? A fazer o que precisa ser feito para ter essas coisas? Então é bom a gente refletir e pensar. Mas o que eu quis trazer nesse vídeo é sobre isso, é sobre ter cuidado com o que nós desejamos, ter o cuidado com o que nós falamos, porque isso pode se realizar. Um outro detalhe, só para esse vídeo não ficar muito grande, que eu percebi é o seguinte: eu consegui outras formas de renda, além desse trabalho, e ganhar dinheiro é muito bom. É muito bom ter dinheiro, é muito bom ter saúde, é muito bom. Mas eu percebi que, por eu estar fazendo muitas coisas, por ter conseguido esse emprego, ter tido essas responsabilidades, esses empregos, eles
precisam muito de mim, do meu tempo, da minha energia. E acabou que eu percebi que o meu tempo que eu dedicava a Deus, por exemplo, para parar, para orar, para meditar a palavra, esse tempo diminuiu. Claro que eu percebo também que às vezes eu perco muito tempo nas redes sociais. A gente tem que ter cuidado porque as redes sociais nos distraem muito. Então, um tempo que eu deveria talvez estar orando ali com o Senhor, um tempo que eu deveria talvez estar estudando alguma coisa, eu estou ali na rede social só passando tela. A gente perde um tempo que às vezes a gente não percebe. Então, eu tento me policiar nesse sentido, porque a gente desperdiça muito o nosso tempo. Temos que ter o cuidado com o desperdício. E isso é pré-requisito para a gente ter sucesso na nossa vida também financeira. O não desperdício, não só de alimento, mas de tempo, de energia. Temos que saber empregar bem onde a gente está depositando a nossa energia. E aí eu percebi que, nossa, tudo bom, a vida tá melhorando, a vida financeira está melhorando, graças a Deus. Mas tem momentos que, de tanto eu precisar trabalhar, porque a gente precisa, como eu falei, você tem que estar disposto a fazer o que precisa ser feito para você conseguir aquilo, ou manter aquilo. Então, vai precisar de um tempo, de um esforço, de uma renúncia. E eu percebi que nesse tempo, nesse esforço, nessa renúncia, o meu tempo com Deus tinha diminuído bastante. E quando eu me sinto desconectada com Deus ou comigo mesma, que eu também estava sem tempo para cuidar de mim direito, para ter um tempo só meu, de parar, de respirar, de assistir um filme, de ler um livro que eu gosto muito. Inclusive, estou lendo esse livro agora. Estou para terminar esse livro que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que justamente nesse livro fala um pouco sobre isso, sobre a gente visualizar as coisas como já tivéssemos. Então, eu percebi que eu não estava tendo muito tempo para mim, para cuidar de mim, e o meu tempo com Deus também, o meu tempo com Deus para parar, ler a palavra e meditar, estava pouco, estava bem menos. E eu ficava estressada, eu me percebi estressada, eu estava me percebendo vazia por dentro, sabe? Como se estivesse faltando alguma coisa. E eu percebi, olha, tô conseguindo melhorar minha vida financeira, tô conseguindo pagar minhas contas, graças a Deus isso não é ruim. Mas eu tava sentindo falta de algo. E eu percebi que esse algo era tempo comigo mesma e tempo com Deus. Porque quando eu me sinto desconectada tanto de mim quanto de Deus, parece que tudo desanda, sabe? Parece que nada tem sabor, pelo menos pra mim. Parece que nada tem muito sabor, nada tem muito sentido, nada faz muito sentido. É maravilhoso ter dinheiro, mas só o dinheiro por si só não é suficiente. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. É como faltasse algo. E esse algo é aqui dentro, é o que vem de dentro. Era Deus. Então, temos que ter cuidado com o que a gente deseja, com o que a gente quer. Porque temos que colocar na balança se o que a gente quer, qual o preço que a gente vai pagar para ter aquilo que a gente quer. Eu percebi que eu tô alcançando algumas coisas que eu quero, que eu desejo, mas por outro lado estou perdendo não, estou talvez negligenciando outras partes que para mim, para minha vida, é fundamental, é essencial. Então, relacionamento com Deus, comigo mesma, com a família, com os amigos, é importante, é essencial. É como na falta disso, eu não tivesse vida. É como as outras coisas, o dinheiro, os bens materiais, não que eles não sejam importantes, são muito importantes. Mas eles por si só, sozinho, sem a presença de Deus, ou sem eu estar em paz comigo mesma, dentro da minha alma, assim, no meu espírito, é como isso não fizesse sentido pra mim. É como não tivesse nenhum sabor. E aí eu lembrei daquela palavra que o Senhor nos diz, que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma. Não é que Deus não esteja em mim, não é que eu não esteja buscando a Deus. Eu continuo porque Deus ele está dentro de nós. Nós somos sua morada. Deus não só está no momento que eu parar e pegar a Bíblia para ler e orar, só dentro do meu quarto. Não, é importante ter esse momento também de intimidade com o Senhor. Mas eu posso conversar com o Senhor em qualquer momento. Eu posso conversar com o Senhor quando estou varrendo a casa, quando estou estudando. Nesse momento aqui, falando dele, elevando o pensamento dele, tudo isso é estar buscando a presença do Senhor. No dia a dia, dentro do ônibus, enquanto estou cozinhando, né? Santa Teresa d'Ávila dizia que ela encontrava o Senhor nas panelas. Então, a nossa vida, tudo que fazemos na nossa vida, e a palavra de Deus também diz isso, tudo que façais, faça como se estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. Então, durante toda a nossa vida, desde o nosso levantar, o nosso acordar, a gente pode estar levando os nossos pensamentos a Deus, a gente pode estar conversando com o Senhor todo o tempo.
Mas durante a correria, eu, Alessandra, sinto a necessidade de parar um pouco, de ter esse momento também de me alimentar da palavra, ainda que Deus esteja comigo no dia a dia, e Ele está, e Ele dá sinais que Ele está. Mas eu, Alessandra, eu preciso desse momento para poder me recarregar, sabe? Para poder recarregar minhas energias, a minha bateria. Para poder ter clareza das coisas, ter clareza dos fatos, ter clareza para enfrentar dificuldades, ter clareza para tomar decisões corretas. Então, se eu não tivesse tempo para me alimentar, para conversar com Deus quietinha, paradinha, sentar na correria do dia a dia, eu me sinto um pouco perdida. Parece que as coisas vão fugindo um pouco do controle. Claro, apesar que a gente nunca vai ter controle de tudo, 100%, de nada. Mas eu me sinto meio perdida, literalmente meio perdida, sem saber pra onde ir, aparece algo pra resolver, eu fico ansiosa, eu fico nervosa, eu fico estressada, e aí acabo sendo impulsiva, dando um sim sem pensar, ou dando um não sem pensar, e enfim, sabe aquela... Não, tem que parar, tem que pensar. A própria psicologia fala aqui, né, eu ouvi uma psicóloga dizendo isso, e quando você para pra orar, a oração ativa algo no seu cérebro que lhe ajuda a ter clareza das coisas e lhe ajuda a tomar melhores decisões, decisões mais assertivas. A psicologia, né, que faz parte lá da ciência. Então, independente se a pessoa crê em Deus ou não, a psicologia diz isso. Ela não está dizendo isso, eu tô falando isso porque eu creio em Deus, não. Para a psicologia, a pessoa que ora, a pessoa que tem um momento de oração, ativa algo no cérebro que faz com que ela consiga tomar melhores decisões. A pessoa que tem fé, em um momento de dificuldade, num momento de doença, ela está mais propícia a ser curada mais rápido. A ciência diz tudo isso, não sou eu que estou dizendo, eu, Alessandra. Isso é comprovado. Então, eu quis compartilhar isso com vocês, tá? Dá essa ideia que vocês copiem o que vocês querem, que vocês falem o que vocês desejam, que vocês busquem também o que vocês desejam, que tenham cuidado com o que dizem, mas cuidado também com o que deseja, porque você pode ter, mas você tem que saber se você está disposto a pagar o preço que isso vai ter. Então, eu não quero pagar o preço de me perder de mim mesma ou de me sentir desconectada com Deus. Eu não quero as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, e estar longe dos meus princípios, dos meus valores. Então, se o que eu quero vai me afastar de Deus, vai me afastar de mim mesma, talvez aquilo que eu desejo não é tão bom assim. Né? A gente tem que pensar e meditar sobre o que a gente quer, sobre os nossos desejos e para onde esses desejos irão nos levar. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.